Vamos lá, pessoal. Continuando prisão preventiva. Terminei o último vídeo dizendo que, ainda que presentes as razões de preventiva, os pressupostos, ambos os pressupostos e pelo menos um dos fundamentos, ainda assim não é obrigatória a decretação da preventiva. Aliás, há determinados crimes que permitem a prisão preventiva e outros crimes que, ainda que presentes as razões de preventivas, não vai ser decretada a prisão preventiva, certo? Pois bem, o artigo 313, ele relaciona as hipóteses e os crimes em que é possível a decretação da preventiva. Veja só, pessoal, ainda que diga que é possível, significa que tem que ter as razões de preventiva, né? Esse crime pode, essa situação pode. Agora vamos ver se os requisitos da preventiva estão presentes, se os pressupostos e os fundamentos estão presentes, aí sim você decreta a prisão preventiva, certo? E o 313 diz o seguinte, será admitida a decretação da preventiva, de maneira resumida, eu coloquei até na nota de aula, nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos. Essa é a regra principal, pessoal. Para caber preventiva, o crime tem que ter pena máxima superior a 4 anos. Por exemplo, furto simples, que é de 1 a 4, ainda que estejam presentes os pressupostos e alguns dos fundamentos da prisão preventiva, não poderá ser decretada a preventiva, porque o furto simples tem pena máxima de 4 anos. O estelionato já permite a prisão preventiva, porque a pena do estelionato é de 1 a 5, a pena máxima superior a 4, portanto, em tese, havendo os requisitos, é possível a decretação da preventiva. E outra coisa, tem que se tratar de crime doloso, praticado com intenção. Aí cabe o dolo eventual, o dolo direto, o dolo indireto, todas as modalidades de dolo existentes no direito penal, certo? No inciso 2 fala em qualquer crime, independentemente da pena. Aqui, pessoal, nesse caso aí, vai qualquer crime, independentemente da pena, desde que o indiciado ou réu, né, o suspeito, tenha sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado. Ou seja, se a pessoa já foi condenada com sentença transitada em julgado por um crime doloso, se ele vier a ser acusado por outro crime doloso, independentemente da pena, havendo as razões de preventiva, ele poderá ser preso preventivamente, certo? Nesse caso aí, é irrelevante o tamanho da pena, porque ele já foi condenado por uma sentença transitada em julgado anteriormente e vem supostamente a praticar um novo delito. A doutrina critica muito, porque meio que ofende o princípio da presunção de inocência de uma pessoa que já teve uma sentença condenatória transitada em julgado, que já cumpriu, tá entendendo? De qualquer forma, o artigo faz uma ressalva. Se a pessoa tiver, a não ser que já tenha decorrido tempo superior a 5 anos desde a extinção da pena. Ou seja, se a pena foi extinta e passou-se 5 anos, aí é irrelevante que ele tenha praticado um novo crime doloso, que ele seja suspeito. Aí ele não pode, porque já passou tempo suficiente para que ele tenha se reabilitado. Beleza? Então fica essa ressalva. Em qualquer crime que envolva violência doméstica, familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse caso aqui, pessoal, também, segundo a maioria da doutrina e da jurisprudência, é irrelevante o tamanho da pena, certo? A pessoa foi presa por um crime protegido pela Lei Maria da Penha. Lembrando que a Lei Maria da Penha, ela não protege só a mulher, ela protege a mulher, a criança, o adolescente, idoso, enfermo, certo? Então essas pessoas, nesses crimes, aliás, é independente do tamanho da pena. Tem razão de preventiva, poderá a pessoa ser preso preventiva perfeitamente, independentemente da pena que ele esteja sendo, do crime que ele esteja sendo acusado. Por exemplo, o crime de lesão corporal leve,
praticado no ambiente doméstico tem pena máxima de 3 anos. Mas mesmo assim, cabe preventiva, certo? Excepcionalmente. Quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos para esclarecê-la, ou seja, se a pessoa não tem identidade ou não quer esclarecer a sua qualificação, a sua identidade civil, ela poderá ser presa em flagrante até que isso ocorra. Quando isso ocorrer, ou seja, quando a sua identificação for feita, aí sim ele será colocado em liberdade. E por último, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Ou seja, a pessoa teve uma medida cautelar diversa aplicada, desrespeitou a medida cautelar diversa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre medidas cautelares diversas, talvez no próximo vídeo. E nesse caso, para fazer valer, aliás, a pessoa já teve uma medida cautelar diversa, desrespeitou, ao juiz se entender que é o caso de prisão preventiva, ele poderá aplicar diretamente. Penso eu que ele só pode converter medida cautelar diversa em preventiva, nesse caso aí, se o crime tiver pena máxima superior a 4 anos, certo? Ou seja, aqui aplica-se o limite máximo previsto lá no inciso 1 do artigo 313, certo? Bom, então, pessoal, essas são as hipóteses em que é possível a aplicação de prisão preventiva, os crimes e as situações em que é possível a aplicação da prisão preventiva. Repito, nesses crimes, nessas situações, pode, mas não é porque pode que você vai decretar. Ou seja, nesse caso, pode. Agora vamos ver se os requisitos estão presentes. Estão presentes, beleza, decreta. Não estão presentes, não decreta. Certo? É inadmissível a prisão preventiva nas seguintes situações: nos crimes culposos, praticado por imperícia, negligência ou imprudência, não pode a decretação da preventiva. Nos crimes em que o réu se livra solto, o que são os crimes em que o réu se livra solto, pessoal? É que não há pena de prisão prevista, certo? Por exemplo, o crime de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Entorpecentes, a Lei 11.343 de 2006, ela não prevê pena de prisão. Posse de entorpecente para uso próprio, Esse não há previsão de prisão. Portanto, se uma pessoa for surpreendida em flagrante ou dando motivo para a preventiva, ela não será presa por esse crime, porque é crime em que ele se livra solto, Se, no caso de ter o réu, o agente agido a critério do juiz sob o manto de alguma excludente da ilicitude, Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Se o juiz analisa os autos e vê que provavelmente o réu praticou o fato sob o manto de alguma dessas excludentes, ele não decreta a preventiva. Ele não pode. Poxa, se ele está convencido naquele momento que o réu praticou o fato em legítima defesa, como é que ele vai prender preventivamente uma pessoa que não praticou o crime, Porque se não praticou um crime, porque a legítima defesa é um excludente da licitude. Não houve crime quem não pratica crime, quem age em legítima defesa, certo? D. Quando possível, aplicação de medida cautelar diversa, se no caso concreto o juiz entender que ele pode aplicar uma medida cautelar diversa, que são aquelas previstas no artigo 319 do CPP, ao invés da preventiva, ele aplica a medida cautelar diversa, certo? Daqui a pouco a gente vai tratar desses assuntos. Medida cautelar diversa. E não poderá ser decretada também introdução prevista na lei, no pacote anticrime, como forma de antecipação de cumprimento da pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Ou seja, a pessoa não pode ser presa preventivamente. Ele é possivelmente o culpado do crime, eu vou prendê-lo preventivamente. Não pode. Não tem caráter instrumental.
uma prisão norteada por essa razão. Ah, o cara está sendo investigado por um crime, o juiz recebeu a denúncia por um crime, então a pessoa vai ser presa. Não, o simples fato da pessoa ser investigada não é razão de preventiva. As razões de preventiva são aquelas lá na primeira parte do 312, garantia da ordem pública, econômica, segurar a aplicação da lei ou conveniência da instituição criminal. O simples fato da pessoa ser investigada ou o juiz receber uma denúncia contra uma pessoa não significa por si só que ele está atrapalhando a instrução, a investigação ou o que quer que seja, certo? Decretação e fundamentação da prisão preventiva. Como eu disse, pessoal, a prisão preventiva poderá ser decretada a qualquer momento, até antes do trânsito em julgado. Porque depois do trânsito em julgado, se a pessoa for inocentada, não vai caber preventiva por razões óbvias. E se ele for condenado, ele vai estar sujeito a uma prisão penal, uma prisão pena. Ele vai estar sujeito a cumprir a pena, o que não tem nada a ver mais com prisão preventiva, certo? Então, desde o início da investigação até o trânsito em julgado, caberá a prisão preventiva. De ofício, não. Até o advento da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, era possível o juiz decretar a prisão preventiva na fase judicial, na fase do processo. Não podia na fase da investigação, mas podia na fase do processo. Essa decretação, ela foi proibida. E eu esqueci de consertar aí na nota de aula, porque ainda consta que a prisão preventiva só poderá ser decretada de ofício no curso da ação penal. Não, essa parte aí, cortem, porque eu esqueci de regularizar. O juiz não pode decretar de ofício em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, a prisão preventiva, ela poderá ser decretada de ofício pelo juiz. Sempre tem que haver provocação, seja uma representação do delegado de polícia, seja um pedido do querelante, seja um requerimento do Ministério Público, mas de ofício, que significa iniciativa própria, o juiz não pode decretar a prisão preventiva, certo? Ação penal públicas e privadas. A prisão preventiva, pessoal, cabe tanto nas ações penais públicas quanto nas ações penais privadas. Fundamentação. Com relação à fundamentação, pessoal, é o seguinte. Aliás, até o artigo 315, que eu vou ler aqui com vocês, porque é uma redação nova, eu não estou nem tão habituado com ela. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ou seja, o juiz, ele precisa explicitar as razões concretas existentes nos autos que indiquem a necessidade da prisão preventiva. Ou seja, ele tem que apontar primeiro a materialidade do delito e adicionar os indícios. Lembre-se que essas informações precisam constar no processo. Preenchidos os primeiros requisitos, que são os pressupostos ou fumus comissi delicti, o juiz passa para o segundo momento, que é os fundamentos ou periculum libertatis. E ele tem que dizer onde é que está dentro dos autos as informações que permitem que ele decrete a preventiva, seja por garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei. O juiz não pode tirar a fundamentação do seu pensar, da sua imaginação. Ele tem que ter elemento concreto. O juiz diz o seguinte: o cara pode fugir a qualquer momento. Isso não é razão. Ele tem que ter um elemento concreto que aponte para a fuga. Por exemplo, o réu, que nunca na sua vida sequer viajou para Caucaia, para Maracanaú, depois que começou a responder o processo, ele foi na Polícia Federal tirar o passaporte. Marcou uma data no consulado para pegar o visto.
tirou os filhos do colégio e pediu demissão do emprego. Opa! Você está aí diante de elementos que permitem, de maneira adequada, suspeitar de que o réu poderá fugir. Ou seja, você tem elementos concretos relativos à fuga. Agora dizer, ele é rico demais, pode fugir a qualquer momento. Isso não é razão de preventiva. A pessoa não tem, o acusado não tem nenhuma pessoa da família no local do crime, morando no local, na cidade onde o crime aconteceu, ele pode fugir a qualquer momento. Isso não é razão de preventiva. Você imaginar, você desconfiar com base em mero achismo que a pessoa vai fugir. Certo? Tem que ter elemento concreto em relação a todos os fundamentos. O réu está ameaçando a testemunha. O testemunha chega para o juiz e diz, doutor, o réu esteve lá na minha casa pedindo para eu prestar depoimento em determinado sentido. Você consegue detectar que o réu andou ligando muito para a testemunha, foi visitar o perito, tá entendendo? Na audiência estava muito agressivo com o juiz ou com o promotor, com a forma de atuar. Nesses casos, você tem elementos concretos de que efetivamente a prisão preventiva é necessária, certo? Mas continuando aqui, na motivação da decretação da preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Pessoal, além de você necessitar de fatos concretos, além do juiz necessitar de fatos concretos para decretar a prisão preventiva, é necessário também que esses fatos sejam contemporâneos. Por exemplo, o juiz não pode utilizar como fundamento para decretar uma preventiva que o réu, há 3 anos atrás, foi no consulado pegar um visto para viajar para determinado local. Não tem contemporaneidade com os fatos que aconteceram agora. Tá entendendo? Ou seja, as razões de preventiva precisam ser do momento da decretação da preventiva. Eu não sei se vocês se lembram, quando o ex-presidente Michel Temer foi preso preventivamente, utilizaram contra ele argumentos que supostamente aconteceram 5 anos antes. 5 anos antes ele teve contato com determinada pessoa que também está indiciada. Não são contemporâneos esses fatos. Ainda que tenham realmente acontecido, e eu particularmente acredito que tenham acontecido, não é razão contemporânea para decretar a preventiva. Ou seja, eu decreto a preventiva hoje por fatos que aconteceram contemporaneamente, ou seja, ao derredor temporal desses fatos, né? Aí, a partir do artigo 2º, você vê mais detalhes do que significa a fundamentação de uma prisão preventiva. Fundamental, né, é importantíssimo relembrar que, primeiro, você tem que ter fatos concretos e, segundo, fatos contemporâneos. Na verdade, pessoal, esse artigo 1º que acabei de ler aqui com vocês, embora ele tenha sido introduzido no Código de Processo Penal recentemente, através do pacote anticrime, esse entendimento sobre a necessidade de fatos concretos e contemporaneidade já é muito antigo na jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. Na verdade, a lei só consta o que a jurisprudência e a doutrina também exigem há muito tempo, certo? Vamos terminar por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre as medidas cautelares diversas da prisão e continua com o tema prisão preventiva. Beleza? Até já!